Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Aqui em Salvador, né, pessoal? O tempo esfriou, tá? Hoje acordei assim meio espirrando assim, mas tomei aí as minhas vitaminas, né? Comprei umas tangerina aí, para vitamina C e tal, para eu chupando aí, tá, pessoal? Para que não eu possa estar aqui bem para poder falar da espiritualidade para você, tá certo, pessoal? Porque senão eu estiver espirrando aqui, tiver rouco, né? Porque eu já sou rouco, tá? Eu já sou o pato rouco, a minha voz. Aí eu ficar mais. Eu não vou poder gravar aqui vídeo para vocês, tá? Mas graças a Deus tá tudo bem, dei um espirro aqui, umas coriza, tá? Se de vez em quando eu dar um espirro aqui, tá, pessoal? Tá tudo certo, tá? É porque o esfriou, senti assim isso. E aí eu tô me aumentando a minha imunidade, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então a gente tem que se cuidar, fazer isso, né? O corpo, ele reage às temperatura, ambiente, as coisas, bactérias, né? Vírus, nossa. Entende, pessoal? Às vezes eu fico pensando, às vezes eu estou ainda nesse corpo, é porque Deus está permitindo ainda, tá? Porque senão a gente não estaria mais, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, pessoal, como é que se diz? Estou dando essa introdução aqui, porque a gente vai falar de um tema hoje, tá, pessoal? Eu já tenho falado, tá? Mas parece que porque já os líderes religiosos, né, têm falado desse tema de uma forma diferente, aí muitas pessoas não entendem, né? Eu vi até em algumas lives aí e tal, pessoas falando sobre esse tema e não entendendo o que é, tá? Tem alguns espiritualistas que eu vi, diz que não existe esse tema. Ele não precisa disso. Eu digo, como assim, pessoal? Nossa, eu tenho assistido aí, eu tenho me surpreendido aí com as pessoas, tá? Qual é o tema que os espiritualistas às vezes não diz que não tem? Qual é? Vamos ver aqui. O que é a libertação espiritual? Então, pessoal, o que é a libertação espiritual? Eles entendem como os evangélicos falam aí, né? Os pastores estão colocando a libertação. Nem os pastores nem entendem o que é essa libertação. O próprio nome já diz, né? Libertação espiritual. Então, libertação do espírito. Mas libertar o espírito de quê? Essa é a pergunta, tá? É o que a gente vai estudar hoje. Então, eles não sabem. Quando eu estava no grupo evangélico, né? Tinha lá culto de libertação. Aí achava que era aquilo pulando, que não sei o que, tinha que fazer oração ali para o capeta sair, o demônio, né? É aquela coisa. Então, a maioria dos espiritualistas, né, que eu vi aí falando na, nas redes sociais aqui do YouTube, ele acredita que é essa libertação ali da Bíblia. Às vezes é por isso que ele não lê. Então, quando Cristo assim, e conhecereis a verdade vos libertará. De que libertação Cristo está falando? Entende, pessoal? A gente precisa pensar nisso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né?
E eu vou dar ênfase aqui em algumas coisas que eu sei que está na mente das pessoas, na consciência das pessoas, a confusão para tirar a nuvem negra. Aí eu coloquei uma pergunta, né, pessoal? E por que temos que entrar nesse processo de libertação do ego? Por quê, pessoal? Essa libertação é a libertação do nosso ego, do nosso homem inferior, tá? Nosso homem aqui do desejo. Então, a primeira libertação acontece aí. Porque quando você libertar disso, você se liberta das outras coisas. Sem a libertação do ego, não vai acontecer. Então, Cristo está falando daquela libertação, tá? E essa libertação é só com a verdade. Por isso que ele diz, e conhecereis a verdade, que é Cristo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você dessa ilusão, desse ego, dessas coisas. Tá, pessoal? Eu já estou dando aqui na introdução a resposta, tá? Porque se alguém não assistir todo o vídeo, ele já tem a resposta já do que é a libertação espiritual. Por quê? É para libertar o espírito. Por que libertar o espírito? A nossa alma. Libertar da matéria, da preso. É libertar da. Como é que se diz? Da roda de Sansara. É libertar você disso, pessoal. E se você fica por aí, isso é isso que vai acontecer. Você está preso. Pegado ao ego, apegado ao desejo. Você fica preso. É por isso que tem muita gente, tá, pessoal? Tem experimentado aí, tá? Quando ela deixa o corpo, porque ela vai deixar um dia. O corpo vai deteriorar, se você não sabe, tá? Vai ter um deterioramento do nosso corpo. E aí a gente vai deixar. O que vai sobrar? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência. Mas a nossa consciência está atrelada a esse ego do desejo. Está apegada a essas coisas do mundo. Então você fica aqui. Você não faz a passagem, não vai para mundos elevados, não sai da roda de Sansara. Entende, pessoal? É claro, né? É claríssimo, né? Eu estou trazendo isso aqui para que vocês tenham compreensão, tá, pessoal? E vamos estudar sobre isso aqui, tá, pessoal? E para aqueles que estão falando isso aí, ele possa rever o que é que eles estão falando. Não, existe libertação, e essa libertação é do nosso espírito, das coisas. É a libertação que Cristo fala, tá? É só eu que estou fazendo esse contraponto aqui, tá, pessoal? As outras pessoas não fazem esse contraponto aqui. É por isso que a irmã disse, nossa, você está unindo aí, irmão, sobre psicologia, psicanálise, é espiritualidade, é a Bíblia. Eu estou querendo ver uma pessoa que está falando a mesma coisa, fazendo igual a mesma coisa com você, um vídeo. Ela tá aí rodando aí, tá procurando aqui no YouTube, né? A pessoa aí, tá? Vamos ver se encontra aí, tá, pessoal? É bom para me ajudar até a falar das coisas da espiritualidade, tá? Mas é isso. Eu reúno tudo isso, tá? E aqui, como é? Cadê a igreja? Irmão Samuel, cadê o grupo? Onde é? É o grupo de Cristo. Você sabe, 2000 anos atrás, essa igreja espiritual. Já existe, pessoal. Não precisa de grupo. Não precisa de igreja. Já existe a igreja. Quem é? Você vai, eu vou fundar a minha agora? Aí vou colocar lá o nome lá da minha igreja? Tem muito fazendo essa bobagem aí, porque não entende o que está falando ali, tá? Está seguindo o que a matriz religiosa está fazendo. A maioria, tá? E eu vou seguir isso? Não, eu sou desperto. Eu estou desperto, eu sei
os apóstolos estavam falando, Cristo estava falando. Então, eu vou entrar nessa? Não. Tá certo, pessoal? Então, qual é o tema que a gente vai falar? O que é a libertação espiritual? Então, pessoal, o que é essa libertação espiritual? Vamos ver aqui. Ele fala: a libertação espiritual é um processo. Então, é um processo de quem? Da nossa consciência que a gente entra. E o espírito entra e vai se libertando das coisas. Então, é um processo de alcançar a liberdade interna. Então, para que esse espírito se sinta liberto e transcender a limitação imposta pelo ego, então, pelo eu inferior, o homem do desejo, né? Pelas crenças limitantes. Então, isso que foi colocado da matrix religiosa, né? Pela ilusão do mundo material. Então, a gente se libertar desse mundo de ilusão, que a gente não ficar preso aqui na roda de Sansara. Então, veja o que é essa libertação espiritual, pessoal. Mas a primeira coisa que você tem que transcender é a limitação do seu ego. Tá? Para você alcançar essa liberdade interna. Ter paz, tá? Aí depois você vai trabalhando o processo de libertar as outras coisas, tá, pessoal? Às vezes a gente tem que até libertar das coisas que... uma coisa simples que a gente come, tá, pessoal? Eu tenho dificuldade de me libertar de haver de certos alimentos aí, tá? E que às vezes até não faz bem pra gente. Mas é porque a gente tá pegado, pessoal. E para onde a gente vai, não existe esse negócio de alimento. A gente é um espírito. A gente tem que ter a consciência que a gente precisa comer o alimento para nos manter o nosso veículo, o nosso corpo aqui. Mas às vezes isso não acontece, tá, pessoal? Os gordinhos que sabem aí, tá? Os gordinhos igual a mim. Então, temos dificuldade em várias coisas e a gente precisa nos libertar disso, tá, pessoal? Do ego, né? Das crenças limitantes e da ilusão do mundo material. Tem muita gente apegado a coisa aqui material, dinheiro, eu não sei o quê. Então, nossa, pessoal, e teve um espiritualista dizendo que ele não precisava de libertação. Ele próprio está precisando da libertação, que ele estava falando de coisas materiais, de ter que ganhar dinheiro. Então, ele próprio precisa de libertação. Eu estava vendo a live. Então, pessoal, são pessoas que ainda não têm conhecimento, estavam falando até de coisas espirituais, mas não têm o conhecimento. Porque só está em uma visão. Você tem que ter uma visão holística, uma visão do todo. Se você entra só com uma visão de uma doutrina, de uma coisa, de uma igreja, você vai acontecer isso aí. Tá? Então, se liberte disso também, das crenças limitantes, né? Aí ele fala, esse conceito está presente em várias tradições espirituais e religiosas, representando a busca pelo verdadeiro eu, pela união com o divino e pela libertação do ciclo de sofrimento e ignorância. Então, essa é a libertação, para a gente sair desse ciclo de sofrimento e ignorância, que é através de a gente buscar o verdadeiro eu. Então, a verdadeira conexão com o seu verdadeiro eu, a essência divina, o qual você vai ter uma união com Deus, com o divino, né? Com a espiritualidade. Aí você vai quebrar o ciclo de sofrimento da ignorância, porque você vai despertar e vai caminhar para a libertação espiritual. É isso que representa a libertação espiritual, tá, pessoal?
Não é fazer culto igual com os evangélicos, é culto de libertação. Não é isso aí, tira o capeta. Não é isso, tá, pessoal? Entende? Então, você vê que nem um lado, nem o outro entende o que é o processo de libertação, tá, pessoal? Aí ele fala, a libertação espiritual é vista como objetivo final da jornada espiritual. Então, é um objetivo final, tá? A gente está aqui no processo de libertação, pessoal? Tá. A gente ainda está desapegando de coisas aqui. É mesmo, Samuel? Eu ainda estou no processo de libertação. Vocês também, tá? Porque não é de vez. O espiritualidade, quanto mais você vai trabalhando a proximidade, você vai se libertando de algo. E tem coisas para se libertar, tá, pessoal? Demora, a pessoa, tá? É um trabalho para a pessoa. Mas é isso. Faz parte, porque a gente estava pegado a muitas coisas aqui, tá, pessoal? Não se culpe, é por isso que eu falei. Não deixe a culpa tomar conta de você. Você está no processo de aprendizagem de libertação, pessoal. Tá? Você errou aí alguma coisa, tal, normal, tá? Estamos no processo de aprendizagem. Entramos nesse processo. Por isso que eu coloquei a pergunta, e por que, que a gente tem que entrar nesse processo de libertação do ego? Por quê? Porque quando a gente entra, a gente vai trabalhando devagarzinho. O negócio é você nem entrar nesse processo, que é através do despertar da consciência. É que a gente entra nesse processo. Vai começando a largar coisas que a gente fazia já não faz mais, entende? E aí vai largando, é assim, naturalmente, de acordo com que você vai se dispondo a fazer os trabalhos espirituais, vai lhe dando força para você superar essas coisas que você está apegado. Então, é o objetivo final, tá? Da jornada da consciência, onde o indivíduo se livra do apego e condicionamento que o prende à ilusão da separação e do sofrimento. Então, é onde ele se sente livre. Ele se liberta dessa ilusão, tá? Tem pessoas ainda que estão na espiritualidade, é por isso que tem pessoas na espiritualidade que ainda precisa ser desapegada das coisas, dessa ilusão. Mas é um trabalho dela, tá, pessoal? De acordo com o ritmo dela, de acordo com a consciência dela. Então, por isso que tem que aumentar a consciência para entender as coisas, tá? Para não cair na ilusão, tá? Então, tem a ver com o que a gente falou ontem, né? A fascinação espiritual, né? Eu sei que vocês gostaram desse vídeo, tá? Teve gente aí que se regozijou aí, tá? Alimentou a alma dela aí para a semana toda, tá? Vai estar batendo aí na consciência dela. Aí ele fala, a libertação espiritual não é apenas um conceito teórico. Não é negócio de teoria lá. É a coisa que acontece, mais uma experiência profunda de despertar e transformação. Então, passa pelo despertar, quando você desperta, aí você entra no processo de transformação, que é esse processo de libertação, que Cristo vai começar a trabalhar o seu interior, a começar a tirar coisas aí, tá? Trabalhar essa transformação interior. Eu já falei, gravei um vídeo. O que é a transformação interior? Está aqui no YouTube. Então, é essa libertação. Então, ele diz que não é um conceito teórico, é uma experiência que você está experimentando, é uma experiência profunda do seu ser. Então, a libertação acontece lá no seu ser, porque está libertando você do ego. Entende agora, pessoal? Tá começando a clarear a mente agora o que é a libertação, que não é essa libertação que os pastores estão falando,
Aí ele fala, envolve a descoberta da natureza verdadeira do ser. Então, envolve que você vai descobrir a sua verdadeira natureza do ser. Qual é? A essência divina, a parte divina que está dentro de você, que é uma essência pura e divina e eterna. Então, é essa parte que está dentro de você que é uma essência pura, divina e eterna. É aí que você precisa se conectar para ver essa libertação, esse processo de libertação está acontecendo na sua vida. É claro, né, pessoal? Tá claríssimo, tá? Aí ele fala, alcançar essa libertação, o indivíduo se liberta do medo, do desejo e da identificação com o corpo, a mente, alcançando uma paz, alcançando um estado de paz, bem-aventurança e sabedoria. Então, olha o que acontece com uma pessoa quando ela alcança essa libertação, que é ela se conectar com essa essência divina pura, né? Essência divina, ele falou que é de essência pura, divina e eterna. Então vai acontecer isso, que você, o medo não vai estar mais. Aí o desejo da identificação com o corpo também não vai ter mais. Você vai saber que o corpo só é um veículo seu, a mente também não faz parte de você, porque você é a consciência. Aí você vai alcançar uma paz, você vai ser feliz, você vai ter sabedoria. É essa libertação que Cristo está falando, tá? Aí ele fala que muitas tradições religiosas falam, né? Aí ele fala, uma das tradições religiosas é o hinduísmo, né? Ele fala, a libertação espiritual é reconhecida como moksha, que significa libertação ou liberdade. O moksha é um estado de libertação de ciclo do renascimento samsara e a união com o Brahma, a realidade suprema. Então, você vê que os grupos religiosos que não são aqui do Ocidente, né? Oriente, eles estão falando a mesma coisa, mas só que está colocando outros nomes com outro significado. Moksha, né? União com Brahma é a realidade suprema. Então, quem é o Supremo? Quem é o Criador? Quem é o Supremo? É Deus. Então, veio libertar a gente para tirar a gente desse estado de ciclo de renascimento. Por quê? Se a nossa consciência não se liberta, a gente fica nesse processo de renascimento que é chamado de samsara. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre isso, pessoal? Então, a libertação também veio para isso, mas isso acontece quando você se liberta do ego, para você não ficar preso às coisas. Quem fica preso? Quem é, pessoal? A nossa consciência, porque você é isso aí, ó. Você é a consciência. Enquanto a pessoa não desperta a consciência para perceber isso, ela se identifica com o corpo, então ela fica presa. É por isso que tem que passar pelo processo do despertar, pessoal. Tá? É o que eu estou tentando aqui, tá? Trazer para vocês. Aí ele fala, a libertação é alcançada quando o indivíduo percebe que sua verdadeira essência, né? Atma. Então, isso lá no hinduísmo, né? Ele diz que o indivíduo percebe a sua verdade, que é o Atma, a alma eterna, que não está sujeita à limitação do corpo físico. Então, você vê que o hinduísmo está falando a mesma coisa que eu estou falando, mas ele está colocando outro nome. A alma significa Atma. Tá? Só está mudando os conceitos, mas é a mesma coisa. Então, não está sujeito à limitação do corpo e do mundo material. Então,
a nossa alma não pode estar sujeita, presa aqui. Tem que estar livre. E foi para isso que Cristo veio, para libertar nossa alma dessas coisas. Agora a gente, irmão Samuel, mas eu vou ficar aqui, eu sou liberto, mas eu vou ficar aqui, essas coisas. Como é que a gente vive? Você vai viver aqui, tá? Mas você vai ter consciência de que você não, nada aqui é seu, você não vai se apegar a nada, tá? A satisfação, o seu desejo daquele que é espírito é buscar as coisas espirituais enquanto ele vive. Foi o que Paulo falou, né? O viver para mim aqui é Cristo, buscando as coisas espirituais, e o morrer para mim é lucro. É por isso que ele falou isso, tá, pessoal? Porque se eu morrer, eu deixo a matéria aqui, vou me embora dessa realidade, tá? Dessa perturbação aqui que tá me atrapalhando. Tá, pessoal? Então, um desperto, ele vive aqui, tá? Ele tem um corpo, ele tem que usar a matéria. Eu tenho que comer ali, ó. Eu fui comprar o frango ali, um frango assado, daqui a pouco eu tenho que alimentar minha matéria, para eu poder ter força. Então, a gente usufrui da matéria, mas com consciência, tá, pessoal? O negócio que a gente desperta é usufruir com consciência. Não como as pessoas estão apegadas à matéria. Tá? Estão presos aí. Então, a liberdade que Cristo veio falar, veio fazer trazer essa libertação da consciência dele. Né? E é agora o que a gente fala aqui, que é o despertar da consciência. Né? Tem muita gente falando de despertar, mas não quer falar de libertação espiritual, pessoal. Tem alguns aí espirituais. Eu digo, ele não entende ainda, tá? O processo do despertar já é o processo de libertação espiritual. Eu não entendo. Isso por causa de que tá preso só em um conceito. Eu aqui estou unindo todos, tá? Até psicologia eu estou unindo aqui, ego, né? Psicanálise, então estou unindo tudo isso aqui, tá? Aí ele fala, a prática espiritual no hinduísmo, como yoga, estudo de texto, visa guiar o indivíduo a essa realização. Então, a realização da libertação espiritual. Ele fala, no budismo, a libertação espiritual é conhecida como Nirvana, né? Não é a banda não Nirvana, né? Eu até ouvia bastante essa banda aí, né? Que eu gostava muito mas o cantor perdeu a cabeça, né, pessoal? Você viu aí o que é que aconteceu, né, com ele. Então, não é essa banda Nirvana, é um estado, ele diz que esse Nirvana é um estado de consciência de libertação, aonde a pessoa não está apegada a nada dessas coisas. E é o que a gente tem que chegar, tá? Então, você vê que o oriental estava falando sobre essa libertação, que representa a sensação do sofrimento e a extinção do desejo da ignorância. Então, a mesma coisa que o hinduísmo está falando, o budismo está falando. Né? Aí ele fala que o Buda ensinou que o sofrimento humano é causado pelo apego ao prazer mundano e pela ignorância da verdadeira natureza da realidade. Então, esse cidadão aí, né, que é conhecido aí pelos budistas, que é o Buda, ele estava ensinando isso, que a gente devia desapegar disso. E foi aonde Cristo veio consumar isso, tá? Você vê que até esses líderes, eles estavam tendo, como é que se diz? Intuição sobre essa libertação. Mas eles próprios não se libertaram. Por quê? Ele precisava de um libertador que viesse libertar ele, que é Cristo. Todos eles. Tá? Por isso que o único que veio trazer a libertação da consciência, desse desprendimento da nossa consciência da matéria, foi Cristo. Que ele veio trazendo esse poder do Pai,
o sacrifício que ele fez nos libertou disso aí, tá? Aí ele fala, a libertação é alcançada através pelo caminho óctuplo, que envolve prática como meditação, ética correta, desenvolvimento da sabedoria. Então, é a mesma coisa que a Bíblia está ensinando, pessoal. É a mesma coisa. E o desenvolvimento da sabedoria. Então, sabedoria da intuição. O nirvana é um estado de paz e liberdade final, onde o ciclo de renascimento e morte é superado. Então, é aonde você sai da roda de samsara. E é preciso, tá? Porque é para a gente alcançar uma frequência, tá? A gente tem que trabalhar a ética, o nosso comportamento. É para que a gente comece a trabalhar a energia, tá? A gente comece a movimentar a energia, uma frequência mais positiva. Porque quando a gente deixar o corpo, a gente faz a passagem para o mundo superior. Mas o negócio é que pessoas não estão trabalhando isso, tá? Até religiosos, tá, pessoal? E tem religiosos que estão ficando presos aqui nessa realidade. Eles estão pensando que vai para o céu, né? Aí quando vê, é o céu da boca da onça. Oh, meu Deus, eu estou preso aqui. Aqui é o céu, cadê o céu? Vou meter o céu a ele, aí ele foi para o céu da boca da onça. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo por falta do despertar da consciência, tá? Então, aí ele fala também na outra tradição religiosa que temos. No cristianismo, a libertação espiritual está associada à salvação, que é alcançada através de Jesus Cristo e da graça divina. É isso, tá certo. É através dele que a gente alcança. A libertação cristã envolve o livramento de pecado e da morte espiritual e da separação de Deus. É isso. Porque a morte espiritual é a gente estar separado de Deus. Está correto. Vai livrar a gente do pecado. Então, o pecado é aquilo que está fazendo a gente ficar separado de Deus. Então, é a mesma coisa, mas só de outra maneira está falando. Tá? E a gente vai sair dessa... Quando a gente sai da morte espiritual, a gente se conecta com Deus, a gente supera, né, o ciclo de nascimento e morte. A gente transcende, né? É a salvação. É a salvação que o cristianismo está fazendo. Então, a sua alma foi salva desse processo de samsara. Entende, pessoal? É a mesma coisa. Está falando a mesma coisa, mas só que usando outro tipo de conceito, outras coisas, tá? É a mesma coisa, é isso que Cristo veio. Mas é através de Cristo, tá? Os outros, como é que se diz? Homens aí espirituais que vinham falando sobre isso, como o budismo, lá o hinduísmo, esses homens sábios aí, eles estavam falando disso, tá? Mas que a verdadeira salvação vinha por Cristo, porque foi o único que se deu para isso acontecer. Porque ele é o Filho de Deus, tá, pessoal? Entende? Não, os outros não perdem o seu mérito de falar sobre essa libertação nirvana. Lá os sábios hinduístas falando sobre essa libertação, não perde o seu mérito. Mas ele não veio salvar as pessoas. Tá? Eles veio trazer a mensagem, tá? E a salvação veio por Cristo. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ao seguir o ensinamento de Cristo e ao viver de acordo com o princípio do amor, perdão, compaixão,
o cristão alcança a união com Deus e a vida eterna. Então, é isso que eles falam, tá, pessoal? A libertação espiritual é vista como um processo contínuo de transformação interior e santificação. Então, a mesma coisa. Os outros estavam falando que era transformação interior. É uma transformação no nosso ser. A gente vai se santificando, vai a ética, a moral, a gente vai se purificando. Então, a mesma coisa. Entende, pessoal? Eu preciso tirar essa nuvem negra, tá? Que eu sei que existe aqui, tá, pessoal? No meio aqui. Então, eu sou um que não tem um grupo nenhum conceito. Então, eu posso fazer isso. Os outros não vão, tá? Cada um vai buscar o seu conceito, aquela coisa toda e tal, tá? Aí ele fala, a liberdade espiritual não ocorre de forma instantânea. Então não é, vou batizei, aceitei Jesus, pronto, agora eu estou liberto. Não, não é assim, tá, pessoal? Mas é um processo que exige dedicação, autoconhecimento e práticas espirituais. Então, que você continue na prática para você ir para o crescimento, tá? Para a expansão da. Quanto mais você vai crescendo, aí você vai chegar no estado que eles falam que é o estado de iluminação, aonde você se liberta totalmente dessas coisas aqui presas. E é o que a Bíblia também ensina, né? Paulo fala lá: desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você para essa iluminação. Para você, o quê? Ser liberto, se desprender dessas coisas. Do mundo de ilusão, do ego, das crenças limitantes, de tudo, tá? Isso que é a libertação espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, esse processo envolve o despertar para a verdade sobre quem somos, além da identificação com o ego, com o corpo físico e com as condições externas. Então, pessoal, ele está dizendo que esse processo envolve o despertar para a verdade. Então, é o despertar da consciência para você ir buscar a verdade. Então, para você entender quem é você, o que é que você está fazendo aqui, você identificar que o ego, né, não tem identificação com o ego, você não tem identificação com o ego, com o corpo físico e com as condições externas aqui. Você não se identificar com nada. É por isso que aquele que desperta, pessoal, ele fica fora, ele está vivendo aqui parecendo que ele está fora do ninho. Não, isso aqui não é onde eu tenho que ficar. Eu quero ir embora daqui. Tem gente que quer ir embora. Ô ET, me leve na sua nave. Ai, meu Deus. Por causa da perturbação que tem aqui, o sofrimento, tá? O que é que você tem que fazer? Você tá aqui, meu irmão. Você veio. Mas você veio com o propósito de fazer uma coisa. Você entre na sua frequência, faça o seu propósito e vá embora. Você só vai sair no tempo determinado que a espiritualidade determina, tá? Que Deus determinou para você. Então, se acalme, tá? Porque tem esses que despertam e fica desesperado, tá, pessoal? Ah, eu quero sair. Tem uns que vai morar na montanha, vai morar no mato, achando que é a solução para ela fugir do sistema que a Matrix, do mundo, né? A perturbação que tem no mundo, então ela começa a fazer isso. Não adianta, tá, pessoal? É você se equilibrar, tá? Equilibre, começa a se dedicar às coisas espirituais, mas também você vive aqui numa sociedade, num mundo doido que a gente vive aí, tá? Mas o quê? Seu principal objetivo é fazer aquilo que é espiritual. Você vai buscar as coisas da matéria, vai trabalhar, vai ter o seu recurso para você sobreviver? Vai. Mas não dá importância mais para isso. Quem é espiritual, ele tem que fazer isso.
E é o que eu não estou vendo, tá? No meio espiritualista, principalmente, tá? Todo mundo correndo atrás da matéria aí, tá? Querendo ficar preso aqui, tá? Eu não sei, tá? Vai ficar preso aí. É o seu espírito, né? Porque o corpo vai, você vai deteriorar, vai voltar para o chão, tá? Então, você tem que se libertar disso, tá? Aí ele fala, ele requer a liberação de crença limitante. Então, requer que você libere crença limitante. Medo tem que sair, tá, pessoal? E olha o que aqui a Matrix passa, é só medo. Você liga a televisão, é medo. O filme é de medo. Tudo é de medo. Então, tudo é medo. Apego, então, você vai ter que se libertar disso, tá? Vários tipos de apego que nos mantém preso. Então, o apego seu, o apego da sua consciência é que mantém você preso ao padrão do sofrimento da ilusão. É o que fica, mantém você preso. Então, para você se libertar, você tem que desapegar das coisas. Eu tenho até um vídeo aqui que eu gravei, o que é o apego espiritual. A gente tá aqui no YouTube, né? Não sei se o YouTube. Não, esse apego não é para ninguém. Então, não sei se ele tirou daí. Tá aí, tá? Você procurar aí o que é o apego espiritual. Então, temos que libertar disso, tá? E por isso que a gente está no processo. Eu estou no processo, você tá? Tem coisas que eu tenho que ir trabalhando e libertando isso. Entende, pessoal? Isso que é a libertação espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, um dos passos mais importantes no caminho para a libertação é o desapego. Então, é uma coisa mais importante, então, pessoal. É você ter o equilíbrio do ego, tá? Esse desapego é você ter o equilíbrio do ego. Você não vai embora daqui enquanto a espiritualidade não permitir, não chegar a morte para você. Então, o que é que você faz? Você despertou. Você aí agora quer ir embora numa nave, você vai para o, como é que se diz? Você vai querer ir embora, você vai para uma mata, você vai para morar numa montanha, em um deserto. Não, pessoal, tá? Você tem que conviver com as pessoas, tá? Da sociedade. Aí, porque você também tem que fazer um trabalho aqui para libertar essas consciências que estão presas. Você tem que fazer isso também. Por isso que você está aqui ainda. Por isso que Deus está lhe mantendo vivo aqui. Você viu eu falar no começo aqui do vídeo? Eu digo, nossa, tantos vírus, tantas bactérias. O que mantém a gente vivo aqui é essa espiritualidade, é esse Deus. Porque senão a gente vai embora. Não tem mais o corpo, pronto, a gente sai dessa dimensão. Né? Se você entrar nessa frequência aí de Cristo, tá? Senão você vai ficar preso aqui nessa dimensão, mas só que sem corpo, sem um corpo físico, tá? Então, pessoal, então ele fala, é uma das coisas principais do desapego. Ele fala, o apego é uma das principais causas do sofrimento humano. Então, por que a gente sofre aqui? Porque a gente está apegado, pessoal. Pois leva à identificação com objeto, pessoas, resultando em expectativa. Então, pessoal, a gente está apegado ao objeto, né? Tem muita gente apegado ao carro, às casas, às coisas, tá? As pessoas, tá? A gente se apega às pessoas. E é uma das coisas também que a gente tem dificuldade, tá, pessoal? No resultado da expectativa. Então, a gente tem para ter uma expectativa aqui. É isso que acontece, pessoal, tá? É a encarnação que a gente veio fazer, tá, pessoal? Aí ele fala, ao desapegar-se da identificação, o indivíduo começa a perceber
que a sua felicidade e a paz não depende de fatores externos. Então, paz e felicidade não depende de alguém, de alguma coisa externa aqui, pessoal. E tem muitas pessoas, eu vou casar para eu ser feliz. Não, você tem que ser feliz e você vai completar sua felicidade com o casamento. Eu só vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena, se eu tiver milhões, se eu tiver uma casa. Você só vai ser feliz por causa disso? Entende, pessoal? As pessoas não estão pensando nisso. Então, por que ela busca fora? Ela quer buscar paz e felicidade. Aonde ela não encontra nem a paz, ela encontra mais tormento e sofrimento, mais apego. Você não vai... É dentro, trabalha o seu processo de libertação. É dentro. Até os conceitos, ele está mandando você buscar Deus fora, buscar as coisas fora. Você tem que vir aqui para a igreja que você vai ter as coisas. Nossa, pessoal, a Matrix é uma coisa muito peçonhenta, tá? Entra na gente e pior que muitos caem nisso. Aí, o que mais, pessoal? O desapego não significa abdicar da vida ou do relacionamento. Então, não significa isso. Eu vou viver na montanha, eu vou para o deserto, eu vou para o mato, eu vou viver com os bichos do mato. Não, não é isso, tá? Mas sim viver sem se prender a eles de maneira obsessiva e possessiva. Então, é você viver nas coisas, usufruir as coisas, mas que você não esteja de uma maneira obsessiva como as pessoas e possessiva como as pessoas estão aí, presa ao ego, às coisas materiais. Olha aí, pessoal, como a humanidade tá? Em geral, você vê que até os conceitos religiosos estão sendo atingidos também por isso. Eu sinto muito, tá? Em falar isso. Mas ele fala, o autoconhecimento é um outro aspecto fundamental da libertação. Então, por que o autoconhecimento? É quando você está trabalhando seu pensamento, suas emoções, você está trabalhando a espiritualidade em você. Conhece-se verdadeiramente implica explorar aspecto mais profundo da psique, entender as motivações, medo, desejo, padrões que moldam a vida de uma pessoa. Então você tem que entender isso. O que é que está me fazendo eu prender? Qual é isso? É isso que a gente tem que trabalhar na gente. Isso que é espiritualidade. Tá? Por isso que os psicólogos, terapeutas, os psicanalistas, tá, pessoal? Vocês têm um papel de suma importância na libertação espiritual da pessoa, tá? Pessoas que estão aí na terapia e tal, vocês estão no processo de libertação, tá? Todos nós estamos nesse processo, mas os psicólogos, as pessoas que têm conhecimento sobre essas coisas, eles podem ajudar você, aquelas pessoas que ainda não têm compreensão dessas coisas. É para isso que serve o terapeuta, tá? Principalmente os terapeutas holísticos, né? Aquele que tem uma compreensão, ele olha o ser humano como um todo, tá? Olha toda a camada do ser humano. Porque tem ainda na psicologia, na psicanálise, olha outros ainda tem uma visão ainda não holística, tá? Uma visão ainda só de uma parte. Entende? Então, por isso que eu me considero um terapeuta holístico, um terapeuta que olha como um todo. Da onde está o problema da pessoa, tá? Porque às vezes o problema da pessoa não pode estar no físico, na emoção, na mente. Às vezes é espiritual.
Então, tem que trabalhar com toda essa visão, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, o processo do autoconhecimento envolve questionar crenças limitantes, as emoções reprimidas e o condicionamento que for adquirido ao longo da vida. Então, você tem que trabalhar isso aí, ó. As crenças, as emoções reprimidas, né? Lá as mágoas, as coisas. À medida que o indivíduo se conhece melhor, ele começa a se libertar dos padrões automáticos. Então, o que é esse padrões automáticos? É que você está repetindo várias coisas, né? Padrões automáticos de pensamento e comportamento que mantém preso ao sofrimento. Então você tem que sair desse padrão. Por isso que o despertar faz com que você saia do padrão. E tem pessoas que são metódicas, tá, pessoal? Quando ela desperta, e aí esse trabalho começa, que ela vai mudando as coisas, é difícil para essas pessoas, tá? As pessoas metódicas que quer tudo ali certinho, não tem que acontecer assim. Então, a primeira coisa que tem que quebrar é essa crença aí sua, está limitando você. Um dia não vai ser igual ao outro, um dia sempre é diferente do outro, pessoal. Mas a pessoa sempre quer fazer a mesma coisa no mesmo. Não pode. Você tem que entender, pessoal. E as pessoas metódicas, tá? Obsessiva que os psicanalistas falam, ela tem isso, tá? E tem uma dificuldade muito grande essas pessoas, tá? Em lidar com mudanças, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a libertação também envolve a expansão da consciência. Porque temos que crescer, né? Que vai além do limite da mente racional e egóica. Então, do ego, né? Expandir a consciência significa abrir para a percepção de que somos mais do que o corpo e a mente. Então, a gente não é isso, a gente é mais do que isso. Que há uma essência espiritual maior em nós, em toda a criação. Então, há uma essência, então ele está falando que essa essência pura, divina e eterna que está na gente, está em você. Está em você, você está procurando aonde aí? Onde é que eu vou procurar Deus? Aonde está Deus? Meu Deus, cadê você? Foi isso o engano da Matrix, tá, pessoal? Para tirar. Então, quando você expande a consciência, você vai abrir a percepção para perceber que você não é o corpo, não é a mente. Que há uma essência espiritual maior em você, que é de toda a criação. Então, essa parte veio da fonte, veio do Criador, do Todo-Poderoso, do Supremo. Tá, pessoal? Então, veio dessa fonte. Tá em você. Você tem a parte aí. Mas por que você não está? Porque você está desconectado dessa essência espiritual. Você sabe o que é essência espiritual, né, pessoal? Tem um vídeo aqui gravado, eu explicando aí detalhadamente para vocês. Tá? Detalhadamente, né? Aí o que ele fala essa expansão permite que o indivíduo se conecte com a unidade do universo e compreenda todas as formas de vida que está interligada. Quando você se conecta a essa parte sua divina. Práticas como meditação, oração, né? Contemplação, silêncio interior, são formas de acessar a consciência mais ampla e transcender a mente limitada. Então, a gente tem que fazer isso, tá? Para a gente transcender essa mente limitada que a gente tem, que é a mente aqui inferior, a mente do ego. Tem uma mente mais expansiva, uma mente superior, né? Que é a mente de Cristo, né?
Aí ele fala, apesar da libertação espiritual, seu objetivo desejado por muito, há vários obstáculos que podem dificultar essa jornada. O ego é o principal delas. Então, por isso que a gente tem que transcender esse ego, tá, pessoal? Transcender não é matar o ego, é a gente equilibrar esse ego para a gente saber viver com ele. O ego é uma parte de nós que se identifica com a separação. Então, o ego ele se identifica com coisas que estão separadas, mas não está separado. Nada está separado no universo. Tudo veio da fonte criadora. É isso o engano quando a gente está encarnado, tá, pessoal? Como há posses materiais e como o poder que as conquista externas. Então, é isso que acontece com as pessoas. Por isso que a luta, um lutando contra o outro. E o Matrix, o inimigo, sabia disso. Então, colocou, fez essa Matrix para jogar um contra o outro aí, ó. Brigando aí, vai! Então, e pior que vai gerando uma energia muito negativa quando a pessoa entra nessa frequência. E o pior é que ela pensa que tudo é dela, as coisas é dela. Nada é seu, pessoal. Tudo é de todo mundo está interconectado. Mas isso é uma consciência elevada que compreende isso. Se você está no ego, você vai entender como separação. Por isso que Cristo está chamando para a unidade os discípulos, orando lá, Pai, que ele seja um, como a gente é um, que ele entre na unidade. Ele estava orando lá. Tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, ele disse, ele nos mantém presos na ilusão de que somos separados de todos e de que nosso valor depende dos fatores externos. Então, é isso que acontece com a mente da pessoa que está no ego, tá? Mas uma pessoa que é espiritual, tem a mente de Cristo, ela não entende mais assim, tá, pessoal? Nossa, 57 minutos, pessoal. Meu Deus! Vamos parar aqui, tá? Vou continuar na segunda parte. Parei aqui nos fatores externos, tá? E aí a gente continua na segunda parte, daqui, tá? Desse começo em diante. Então, até a segunda parte.